Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Que alegria ter você aqui em mais um momento de oração. Hoje eu quero começar falando com aqueles que talvez nem saibam explicar exatamente o que estão sentindo. Você já passou por dias em que aparentemente está tudo normal por fora, mas por dentro existe um desânimo difícil de colocar em palavras? Não é necessariamente uma grande tragédia. Não aconteceu algo enorme, mas, ainda assim, parece que alguma coisa dentro de você perdeu o brilho. As tarefas continuam. A rotina continua. Você continua levantando, trabalhando, resolvendo problemas, falando com as pessoas, mas o coração está cansado. A motivação já não é a mesma. A alegria diminuiu. A mente parece pesada. Talvez seja exatamente assim que você chegou até esta oração hoje. Pai amado, nós nos colocamos agora diante da Tua presença exatamente como estamos. Sem tentar parecer fortes o tempo todo. Sem máscaras. Sem esconder o que sentimos. Porque diante de Ti não precisamos fingir. O Senhor conhece nosso interior melhor do que nós mesmos. O Senhor conhece os pensamentos que ainda nem viraram palavras. Conhece as preocupações que guardamos em silêncio. Conhece o peso emocional que carregamos enquanto tentamos seguir com a rotina. E hoje, Pai, nós te pedimos, visita profundamente o nosso coração. Senhor, eu te apresento agora cada irmão e cada irmã que está lutando contra o desânimo. Pessoas que perderam um pouco da energia emocional. Pessoas que andam sem entusiasmo. Pessoas que antes sonhavam com intensidade. Mas hoje sentem dificuldade até de acreditar de novo. Pai, toca nessas vidas agora. Porque o desânimo é perigoso, Senhor. Muitas vezes ele não chega de uma vez. Ele vai entrando devagar. Primeiro rouba a motivação, depois rouba a esperança, depois rouba a vontade de tentar novamente. E sem perceber, a pessoa começa a viver apenas no automático. Mas nós rejeitamos isso em nome de Jesus. Pai, reacende dentro de nós aquilo que se apagou. Onde o fogo diminuiu, sopra a vida. Onde a esperança enfraqueceu, fortalece. Onde existe cansaço emocional, derrama renovação. Onde existe vontade de desistir, derrama perseverança. Senhor, há pessoas ouvindo esta oração que estão cansadas de tentar. Talvez tentaram resolver um problema várias vezes e nada mudou. Talvez oraram durante meses por uma resposta que ainda não chegou. Talvez deram o melhor de si em um relacionamento, em um trabalho, em um projeto, e mesmo assim se frustraram. E a frustração repetida cansa a alma. Pai, cura essa fadiga emocional, porque chega uma hora em que o problema deixa de ser apenas a luta em si e passa a ser o desgaste acumulado. A pessoa já não chora como antes, já não se revolta como antes. Às vezes, ela apenas se sente vazia. Senhor, alcança também essas vidas que estão emocionalmente esgotadas, que sentem como se estivessem funcionando com as últimas reservas de energia. Pessoas que seguem em frente porque precisam, não porque estão fortes. Pai querido, eu te peço algo especial hoje. Renova forças onde já não parece haver força. Porque a Tua palavra nos mostra tantas vezes que o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que nossa limitação não impede o Teu agir. Na verdade, muitas vezes é justamente quando percebemos nossa fraqueza que finalmente paramos de depender só de nós. E talvez esse seja o problema de muitos de nós, Senhor. Tentamos sustentar tudo sozinhos por tempo demais. Queremos resolver tudo, controlar tudo, entender tudo. Carregamos responsabilidades, expectativas, medos e preocupações, como se tudo dependesse apenas da nossa capacidade.
Mas hoje nós soltamos esse peso. Reconhecemos que existem batalhas grandes demais para nossos ombros. Reconhecemos que há dores que não sabemos curar sozinhos. Reconhecemos que há portas que só o Senhor pode abrir. Pai amado, ensina-nos a depender mais de Ti, porque depender de Ti não é fraqueza, é sabedoria. Fraqueza é tentar carregar sozinho aquilo que deveria estar em Tuas mãos. Senhor, guarda também nossa mente. Quantas vezes o desânimo começa no campo dos pensamentos? Pensamentos repetitivos, pensamentos negativos, pensamentos de derrota, pensamentos que nos convencem de que nada vai mudar. Em nome de Jesus, quebramos agora toda mentira que tem tentado se instalar dentro da mente dos teus filhos. Toda voz interior que diz: não adianta mais, desista, você não vai conseguir, nada vai mudar. Essas vozes não vêm de Ti. A Tua voz gera paz. A Tua voz gera direção. A Tua voz gera vida. E hoje nós escolhemos ouvir a Tua voz acima de todo o barulho. Pai querido, eu também quero Te apresentar agora aqueles irmãos e irmãs que estão vivendo batalhas que ninguém consegue enxergar. Existem dores silenciosas, Senhor. Dores que a pessoa aprendeu a esconder atrás de um sorriso, atrás de uma rotina normal, atrás de respostas curtas como: está tudo bem. Mas o Senhor conhece a verdade de cada coração. Há pessoas ouvindo esta oração que se sentem sozinhas, mesmo cercadas por outras pessoas. Há pessoas que se acostumaram a ser fortes para todo mundo, a apoiar todo mundo, a ouvir todo mundo, mas quase nunca tem alguém para dividir o próprio peso. E isso cansa, Pai. Cansa profundamente. Senhor, abraça essas vidas agora. Que elas sintam Tua presença de forma real. Que percebam que não precisam carregar tudo sozinhas, porque o Senhor não nos chamou para viver esmagados pelo peso da vida. O Senhor nos chamou para caminhar em fé, em dependência e em confiança. Pai amado, eu Te peço também por aqueles que estão presos em comparações. Vivemos em um tempo em que é muito fácil olhar para a vida dos outros e sentir que estamos ficando para trás. Vemos conquistas alheias, vitórias alheias, portas se abrindo para outros, e sem perceber, começamos a questionar a nossa própria caminhada. Por que comigo ainda não aconteceu? Porque parece que todo mundo está avançando menos eu. Será que estou atrasado? Pai, livra-nos dessa armadilha, porque comparação rouba paz, rouba alegria e rouba gratidão. Ensina-nos a lembrar que cada história tem um tempo, cada vida tem um processo. Cada pessoa carrega batalhas invisíveis que nem sempre aparecem para os outros. Só porque alguém parece bem por fora, não significa que não esteja lutando por dentro. E só porque algo ainda não aconteceu na nossa vida, não significa que o Senhor nos esqueceu. Pai, fortalece nossa confiança no Teu tempo. Porque o Teu relógio não falha. O Senhor nunca chega atrasado. Mesmo quando nós não entendemos a demora, o Senhor continua trabalhando em detalhes que ainda não conseguimos enxergar. Senhor, eu Te peço também por aqueles que sentem medo do futuro. Há irmãos e irmãs aqui que estão preocupados com os próximos dias. Problemas financeiros, decisões importantes, incertezas no trabalho, questões familiares. O amanhã parece pesado só de pensar, mas hoje nós declaramos algo poderoso. O nosso futuro está em Tuas mãos. E se o futuro está em Tuas mãos, então não precisamos viver dominados pelo medo. Podemos viver com responsabilidade, sim. Podemos nos preparar, sim. Mas não precisamos ser escravos da ansiedade. Pai querido, visita também aqueles que precisam de um recomeço.
pessoas que sentem que falharam, pessoas que erraram, caíram, se frustraram e agora têm medo de tentar novamente. Senhor, fala ao coração delas hoje. Mostra que fracasso não é o fim da história. Uma queda não define uma vida inteira. Um erro não apaga um propósito. Em ti sempre existe recomeço. Em ti sempre existe graça. Em ti sempre existe uma nova chance. Meus irmãos e minhas irmãs, se você chegou até aqui, eu quero te lembrar de algo importante. Sentir-se cansado não significa que você perdeu a fé. Muitas pessoas se culpam por estarem desanimadas, como se isso fosse sinal de fraqueza espiritual. Mas até grandes homens de Deus passaram por momentos de cansaço, de medo e de desânimo. A diferença não está em nunca se sentir fraco. A diferença está em saber para onde correr quando a fraqueza chega. E hoje nós corremos para o lugar certo, a presença de Deus. Pai amado, eu te peço que esta quarta-feira seja marcada por renovação interior. Talvez nem tudo mude imediatamente ao redor dos teus filhos, mas que algo mude dentro deles. Que a esperança volte a crescer, que a paz volte a ocupar espaço, que a força volte a surgir. Onde existe peso, traz leveza. Onde existe confusão, traz clareza. Onde existe desânimo, traz ânimo novo. Onde existe vontade de desistir, derrama coragem para continuar. Pai, nós encerramos esta oração entregando completamente este dia em tuas mãos. Vai à nossa frente abrindo caminhos. Vai ao nosso lado fortalecendo nossos passos. Vai atrás de nós nos protegendo daquilo que não conseguimos enxergar. Abençoa cada irmão e cada irmã que participou desta oração. Derrama tua paz sobre cada casa, cada família e cada coração. Que a tua presença acompanhe cada um durante todo este dia. E antes de terminarmos, eu quero fazer um pedido a você que orou conosco. Se esta oração falou ao seu coração, inscreva-se no canal. Todos os dias estaremos aqui buscando juntos a presença de Deus. Ao se inscrever, você também ajuda esta mensagem a alcançar outras vidas que precisam de fé, paz e esperança. Nós confiamos em Ti, descansamos em Ti e entregamos tudo em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.